Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Por Dentro da Lei. Essa semana eu tenho um convidado hiper especial. O advogado e ex-juiz do TRE, o Dr. Marcelo Junqueira Aires. E o assunto de hoje é um assunto que mexe diretamente com a nossa vida. As mudanças no sistema eleitoral. Doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bom? O senhor sempre foi assim um destacado advogado na sua área e um maravilhoso representante da nossa classe dentro do Tribunal Regional Eleitoral daqui da Bahia. Sua atuação foi muito destacada no período que o senhor esteve presente no tribunal e não só eu, mas muitos dos nossos colegas elogiam muito essa sua passagem. E é por isso que o senhor está aqui hoje, para explicar para a gente um pouquinho dessas novas mudanças que poderão acontecer, né, ou não, né, dentro do nosso sistema político nacional. Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para o nosso público, aquele que nos acompanha aqui na LFTV, falasse um pouco da sua carreira, como é que o senhor foi para o TRE, como é que foi a sua atuação lá naquele período, explica um pouco para o nosso telespectador como é que foi essa experiência. Bom, primeiro eu queria agradecer, doutor José Augusto, pelo convite, realmente é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, né? Agradecer a LFTV também e para falar um pouco para o telespectador, para que ele fique por dentro da lei. Né? Com relação ao TRE, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência gratificante. Né? Eu sempre dizia que o TRE era um doutorado, eu imaginava que seria um pós-doutorado, mas é muito mais do que isso, é uma experiência de vida, né? Na verdade, que eu tive durante aquele período que lá estive, tanto em relação às questões judicantes como às questões administrativas do tribunal. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito gratificante estar do outro lado do balcão, né, julgando, enfim, eu acho que, assim como a mesma atividade que eu faço também hoje no Tribunal de Ética da OAB, também de julgar, mas no TRE, essa experiência ela é elevada à enésima potência. Eu fico muito feliz por ter tido um advogado como o senhor nos representando lá no TRE. Assim, não só eu, mas muitos dos nossos colegas entendem que a sua atuação foi decisiva para equilibrar, né, o tribunal, né, que é um tribunal que, via de regra, geralmente são membros do judiciário, membros do Ministério Público. A nossa representação lá, muita gente não entende isso, como é que o cara pode ser advogado e juiz ao mesmo tempo, né? Cria uma confusão, mas é possível sim, né? É verdade. Na verdade, como é que funciona? O juiz eleitoral ele é escolhido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, né? Os desembargadores escolhem uma lista com 3 nomes, que é submetida ao presidente da República, e o presidente da República escolhe um nome dentre os 3. Né? Eu tive a sorte de ser escolhido e de ter passado aquele tempo no TRE. E ele é formado na sua composição por 2 advogados, né? 2 juízes da Justiça Comum, 2 desembargadores e um juiz federal. Então é uma formação heterogênea que dá essas características próprias do Tribunal Regional Eleitoral. E graças a Deus pela casa, se for o senhor, né? Graças a Deus. Obrigado. Foram muitas decisões assim que equilibraram a situação de justiça dentro do tribunal. Muito obrigado pela sua participação. Acho que a classe inteira agradece essa participação que o senhor teve no tribunal. Mas vamos ao nosso assunto, né? Nosso assunto hoje é extenso, é complicado, muita gente não está entendendo o que está acontecendo. O telespectador se pergunta o que é isso, meu Deus, o que é que vai mudar, o que é que não vai mudar, o nosso sistema eleitoral vai ser como? Vai ser igual à Europa, vai ser uma mudança como os Estados Unidos, enfim. Tem gente com todo tipo de dúvida nas redes sociais e a gente quer, na verdade, matar essas duvidazinhas. Claro que não todas, né? Porque o tempo aqui não permite, mas pontualmente a gente vai tentar ir matando uma dúvida ou outra, né? Quais são as mudanças que ocorrerão e como serão, né? Como é que funciona o processo legislativo para essas mudanças? Como é que o senhor vê isso aí? Boa pergunta. Na verdade, no Brasil, há 10 anos que todo ano ímpar se fala em mudança eleitoral, né? Uhum. Isso já acontece há 10 anos. Então, aconteceu em 2015 com a última reforma, que foi a mini reforma eleitoral, e agora, em 2017, também se fala em mudança já para ser aplicada no próximo pleito. E isso é feito através de propostas de emenda à Constituição. E por ser mudança da Constituição, ela tem que ser através de um quórum qualificado, que significa por 3/5 dos deputados e senadores, né? Hoje, mais ou menos, 308 deputados e 49 senadores terão que aprovar essas mudanças. E isso pelo princípio da anualidade, para que seja aprovado já para o próximo pleito, que está marcado para o dia 7 de outubro de 2018, tem que ser aprovado até o dia 6
de outubro próximo. Então, por isso que está essa correria. Então, por isso que eu estou vendo essa correria toda, essa agonia. Não, é hoje, amanhã, tem que mudar. Pois é, e já com sessões extraordinárias, hoje segunda-feira, parece que já foi colocada uma pauta extra, uma sessão extraordinária no Congresso, enfim, para tentar se aprovar essas mudanças. O que se fala são muitas questões. Primeiro, a mudança do sistema de governo proporcional para distritão, distrital misto, se fala em coligações, fim das coligações proporcionais, cláusula de barreira, instituição de fundo eleitoral milionário, todas essas questões é que estão se falando hoje. Mudanças que vão mexer com a vida de cada um de nós aqui, os telespectadores que estão nos assistindo. Nós vamos segurar um pouco para entender melhor essas mudanças no próximo bloco. Fica com a gente, já já a gente volta. Estamos de volta com o Poder da Lei. Hoje, com esse convidado especial, Dr. Marcelo Junqueira Ares, ele que é ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral daqui da Bahia e advogado. Dr. Marcelo, veja bem, são várias as mudanças, como a gente falou no bloco anterior, que vão ocorrer. Mas, dentre elas, tem uma que parece ser bem significativa e que confunde a cabeça de muita gente. Mas, antes do senhor falar dessa mudança, eu quero que o senhor fale para mim qual é o sistema eleitoral vigente nosso. Parece que é o proporcional. Explicasse um pouco ele, explicasse um pouco dessas possíveis mudanças nesse sistema eleitoral, né? Fique à vontade. O nosso sistema eleitoral hoje é o proporcional para o cargo de vereador e deputados, né? E majoritário para o cargo de prefeito, governador, senador e presidente da República. Majoritário é aquele que ganha, aquele que obtém o maior número de votos. No caso de proporcional, nem sempre o que tem maior quantidade de votos é eleito. Às vezes acontece de candidatos com menos votos serem eleitos em detrimento de outros que obtêm mais votos, né? Esse sistema é um sistema que é chamado proporcional. E por que acontece isso? Porque há uma questão chamada quociente eleitoral e quociente partidário, que é um cálculo que se faz para verificar quantas cadeiras aquele partido terá direito. Ou seja, quando se vota num candidato a vereador, deputado federal, estadual, está se votando também ao mesmo tempo no partido, né? Eu acho que esse é um sistema mais democrático, é o sistema que existe hoje. Está se falando em mudança para o sistema distritão, para o sistema distrital misto. O distritão acontece mais ou menos como é no caso do majoritário. Aquele que obtém maior quantidade de votos, ele ganha a eleição. É um sistema mais simples para se entender, né? Mas tem uma questão de dividir o estado em distritos e cada distrito elege um candidato. Por outro lado, ele é um sistema que, embora seja mais simples, ele é aplicado em pouquíssimos países, né? Hoje tem Afeganistão, Jordânia, enfim, eu prefiro o sistema proporcional. Eu particularmente acho que é um sistema que ele mais representativo, a palavra é essa, ele foca no partido. Quando você coloca um sistema distritão, ele fica muito individualista, na verdade ele é muito intuito persona, em razão do candidato, né? Que com o tempo ele acaba ficando maior do que o partido e o partido perde um pouco essa ideologia, né? E mais do que isso, cria um ambiente de acirramento interno entre os candidatos do partido que vão estar brigando entre si, já que os votos do coletivo não beneficia a todos. Nada que ocorra no Brasil, ocorre lá no Afeganistão. Aqui não acontece isso. Ou seja, se com o sistema proporcional já acontece isso, imagine com o sistema distritão, né? E aí a guerra. A guerra vai ser total. Por quê? Porque para o partido é menos interessante que haja esse apoio coletivo, né? Na verdade vai ser cada um por si e Deus por todos. Então, eu acho que isso foge um pouco à ideia de partido político. Né? Isso, com o tempo, vai se transformar aqueles candidatos que obtêm mais votos, ou as celebridades que já são mais conhecidas do público, esses vão ser que vão ditar as regras, as normas, e vai ferir um pouco, vamos dizer, a ideologia do partido, a identidade do partido. Quais são, essa questão do distritão misto? O distritão misto é exatamente esse meio termo, né? Esse meio termo é distrital misto, que chama. É o meio termo entre o sistema proporcional e o distritão. O que é que funciona na prática? Ganha quem tem mais votos, ou seja, o candidato que tem mais votos, mas ao mesmo tempo é permitido aquele voto em legenda, aquele voto na sigla do partido. Sim. E aí, ao computar esse voto de legenda, através do quociente partidário e quociente eleitoral, aquele cálculo que é feito, verá quantas cadeiras esse partido levará. Então, ou seja,
na prática não muda muito em relação ao proporcional que a gente já tem hoje. Então eu prefiro, na verdade, o proporcional. Mas quais são as críticas que a gente tem sobre esses sistemas? Por exemplo, hoje em dia, as pessoas ficam muito indignadas quando elas veem os votos proporcionais, tipo assim, o meu candidato teve 1.200 votos, teve 10 mil votos e não se elegeu. Candidato de fulano de tal teve 680 votos e conseguiu se eleger. Tem muita gente que faz esse tipo de crítica, que é bem pertinente a uma situação específica. É como se fosse uma guerra de torcida, muitas vezes, a campanha, né? A gente fica, na verdade, torcendo para que o nosso candidato consiga se eleger, porque a gente está votando nele, porque a gente tem uma determinada afeição por aquele candidato, e acaba se irritando com esse tipo de situação. Como é que o senhor vê isso aí? Quais são as críticas que o senhor vê? São pertinentes? Eu acredito que não. Eu gosto desse sistema proporcional porque dá essa ideia de partido. Na verdade, quando você vota no candidato, você está votando ao mesmo tempo no partido. Então, os votos que aquele partido recebeu é que vai dizer quantas cadeiras ele vai ter no parlamento, independente do voto individual de cada um. Então, acontece muito. A crítica maior é em relação ao efeito tiririca que acontece. Exatamente. O efeito tiririca é o puxador de voto, né? É o cara que chega, tem 1 milhão de votos, né, fazendo graça, fazendo piada, e elege uma bancada, né, com ele. Ele elegeu 3 deputados. Agora, ainda com o efeito tiririca, o que acontece na prática é que esses deputados eleitos, eles também têm uma quantidade de votos expressiva. O percentual é muito pequeno de candidatos que são eleitos sem uma votação. Ainda mais porque há uma cláusula de barreira já instituída pela resolução do TSE de 2015, que determina que o candidato ele tenha que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para ser eleito. Então, não há uma votação que o candidato inexpressiva, que o candidato entre sem uma representatividade da população. Exatamente, então, tem que haver sempre a questão da representatividade. Você tem que representar um coletivo, e esse coletivo se expressa através da votação. Né? Exatamente. Então eu acredito que o sistema proporcional ainda é o melhor sistema. Tá bom, tudo bem. É bastante interessante, né? Porque isso mexe no nosso dia a dia, né? São assuntos que estão na nossa rotina que muitas vezes nós nos damos conta. Né? Essa questão do partido, eu acho, a minha opinião, e a minha opinião pessoal, é de que o partido é fundamental para a constituição da democracia, para a forma como a gente vê a nossa política. Partido A não presta, partido B não presta. Partidos são feitos de pessoas. Pessoas são susceptíveis a erros, e erros acontecem das mais diversas formas. Mas assim, o partido ainda, eu acredito muito nos partidos, não estou falando de um partido específico ou de outro, mas nos partidos, porque eu acho que eles ainda conseguem representar as ideias das pessoas que estão nas suas engrenagens, né? Você veja que partidos conservadores tendem a ter posições tanto ou mais conservadoras do que a gente espera muitas vezes, né? Às vezes até tem partidos que se dizem liberais que são extremamente conservadores, e aí a gente fica até se preocupando assim, meu Deus do céu, como é que alguém pode pensar desse jeito, né? Foi a questão muitas vezes, estou dando aqui só como exemplo, não estou falando bem, não estou falando mal, mas eu estou dando um exemplo daquela ação movida no STF, em que o Democratas moveu contra as cotas de universidades públicas. Ali foi uma ação do Democratas, né? Inclusive vai mudar de nome, né? Agora, recentemente, todos os partidos vão passar por essa readequação de mudança de nome. Vários vão mudar seus nomes. Mas a gente vê ali representadas as ideias do partido. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas a parcela da população que vota naquele partido, ela comunga com aquela ideologia. Não tem como você votar no candidato. Não existe essa situação, né? Votei no candidato tal porque ele é diferente. Ele é o que o partido dele determina que muitas vezes ele seja. Não tem como você se desvincular dessa ideia. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo, até porque o candidato ele tem que seguir o conteúdo programático do partido, né? Tem que estar alinhado com aquela ideologia partidária e de modo que ele vai levar, enfim, as propostas que o partido dele leva. E a ideia é justamente que permaneça assim, com essa ideia de partido, com essa ideia de ideologia, né? Para que não haja apenas uma figura central do candidato que venha ditar as normas, né? Que venha ditar as regras. A ditadura do candidato, né? Pois é, e se perca essa questão partidária que é tão importante para a nossa democracia. Exato. O partido é a representação das ideias. Aí as ideias são as mais diversas possíveis. Você concorda com A, concorda com B, concorda com C, discorda de A, discorda de B. É o direito de cada um. É assim que é feita a democracia. É assim que a Constituição previu e é assim que tem que ser dentro de uma república, né? Eu acredito
Mas eu acredito que representatividade é isso, é você poder discordar, é você poder concordar o tempo inteiro, o tempo todo, e mudar de ideia também, porque ninguém precisa ficar com a mesma ideia o tempo todo, né? Está sempre aberto a mudar de ideia, né? O papo tá ótimo, tá excelente, tá até se perdendo aqui, mas a gente vai segurar um pouco. Eu vou chamar nossos comerciais, tá? Você fica com a gente para essa e para muito mais informações de qualidade. Muito obrigado, fica com a gente. Estamos de volta para o bloco final do Poder da Lei, hoje com esse talentosíssimo advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o doutor Marcelo Junqueira Aires. Ele que está nos presenteando, nos banqueteando com essa maravilhosa explicação sobre o nosso sistema eleitoral como um todo e as possíveis mudanças que ocorrerão a partir dessas mudanças legislativas. Doutor Marcelo, o senhor foi brilhante nas suas explicações, mas tem alguns temas ainda que a gente precisa trocar até para poder o telespectador entender. Acho que o tema mais polêmico nessa nossa explicação seria o fundo partidário, né? Existe a possibilidade do fundo passar para 3,5 bi, né? Mais ou menos, e isso tem incomodado algumas pessoas. Eu vejo debates em filas, vejo debates em redes sociais, vejo debates aonde quer que eu passe, de gente falando para que mais dinheiro para poder político entrar para roubar a gente. E tem vários, eu não estou dizendo que isso ocorra, estou dizendo apenas que uns comentários, a externalização da indignação geral das pessoas, né? O que é que o senhor vê aqui, nessa mudança de fundo eleitoral, como é que o senhor vê isso aí? Explica para a gente. Eu acredito que essa proposta não vai passar, essa proposta não vai ser aprovada no Congresso, que é a ideia de instituir esse fundo eleitoral de 3,5 bilhões de reais. Isso não vai passar. Eu acredito que não tem o menor cabimento hoje, diante da crise política que a gente vive, da crise institucional, da crise econômica. Se instituir um fundo desse não tem razão de ser. A crítica que surgia por parte dos parlamentares, dos candidatos, é em função da proibição de doação de pessoa jurídica, o que eu acho que foi acertada, né, pelo Supremo Tribunal Federal e pela mudança da reforma eleitoral de 2015. Essa proibição tem gerado críticas dizendo que não está se conseguindo fazer campanha, enfim. Mas o que eu acho que tem que se voltar é aquela campanha mais barata, aquela campanha sem custo. Mais corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Mais pessoa a pessoa. A campanha é feita de gente, né? Exatamente. Não é de outdoor só. Exatamente. Então, tirar essa questão de midiática e tentar campanhas através do corpo a corpo, através das redes sociais, levando suas ideias, ideais, o debate. Eu acho que é voltar a esse tipo de campanha, né? Que deve ser... E lembrando também que hoje já existe um financiamento público quando se fala em partidos políticos, que é o fundo eleitoral, o fundo partidário que existe, que é anualmente pago em média de R$1 bilhão para os partidos políticos todo ano, né? Esse fundo partidário ele já pode suprir grande parte vamos dizer assim, da existência do partido, né? Também em relação à campanha, à propaganda política de rádio e televisão gratuita, que essa propaganda ela não é gratuita, porque há uma isenção do governo federal na ordem de aproximadamente R$500 milhões para essas emissoras que transmitem. Então isso tudo já é... Como dizem por aí, nada é de graça. Nada é de graça. Nada é de graça. Alguém está pagando para você. Com certeza. Então já há esse custo, né, arcado pela população. Então se falar agora no aumento ainda maior de fundo eleitoral, eu acho desarrazoado e com certeza isso não vai passar no Congresso Nacional. No momento que a gente está vivendo, 3,5 bi é uma quantidade expressiva de dinheiro para quem não tem dinheiro, que a gente ouve o tempo todo o governo federal falar que as contas estão ruins, vamos vender a Casa da Moeda, vamos leiloar a Amazônia, vamos botar dinheiro em caixa, a gente não tem, enfim. Botar isso aí para 3,5 bi, eu acho que é um suicídio financeiro monumental. Não acredito realmente que exista clima para que isso aconteça. Mas em se tratando de Brasília, ultimamente eu tenho visto que tudo pode acontecer. E assim, sem nenhuma parcimônia, na maior tranquilidade, né? A gente hoje em dia não passa mais pelo crivo da população. Inclusive até dizem que o fato de não ser popular, de um representante político não ser popular, lhe dá o direito de tomar atitudes impopulares sem nenhum tipo de sanção, né? Enfim, é o que se pensa, né? Mas me diga uma coisa, a cláusula de barreira
que também tem um envolvimento direto no dia a dia dos partidos e nessa representatividade. Como é que o senhor vê? Tem essa proposta que eu acho que essa é mais palatável, que eu acho que é essa que vai acabar passando, que é a PEC 282. Essa ela institui cláusula de barreira e também fim das coligações proporcionais. A cláusula de barreira é justamente para poder proibir que partidos pequenos acessem o fundo partidário que não tenham aqueles partidos que não têm uma representatividade, ou seja, para poder ter acesso ao fundo partidário e programa de televisão e rádio, o partido ele tem que ter pelo menos 1,5% de votos válidos em 9 estados, ou que ele eleja 9 deputados. E essa ideia é colocar essa cláusula justamente para inibir aqueles partidos pequenos de fazer aqueles aluguéis de partido, aluguel de legenda. Aluguel de legenda, enfim. E também de partidos pequenos que não têm nenhuma representação, que acessem o fundo partidário. Partidos que não têm um representante na Câmara, eles recebem aí o menor partido, R$1 milhão por ano, partidos pequenos, enfim. É apenas que esse fundo seja acessado porque tem quem tenha efetivamente uma representação, uma representatividade. Mas e no caso de partidos pequenos que têm representatividade, mas que assim, são pequenos, enfim, mas têm um nicho de atuação forte, social, como é o caso de alguns partidos que a gente vê por aí? A ideia é justamente não prejudicar esses partidos, tanto que o percentual que está se colocando é 1,5% de votos válidos em 9 estados ou 9 deputados. A ideia é que isso seja aumentado, elevado nas próximas eleições de forma gradativa. Então, que vá para 2, 2,5% e até chegar a 3%. E assim também o número de deputados eleitos, que vá para 11, 13 e depois 15, até 15 nas eleições dessa forma, quem for partido pequeno... ele terá a chance de conseguir... Mas que tiver uma atuação social, que realmente faz campanha, que realmente não está ali para se alugar, nem para se vender, nem para se prostituir eleitoralmente, ele consiga sobreviver dentro dessa situação. Exatamente. Né? Ele teria a sua representatividade. Exatamente. Isso é muito interessante. Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou, a gente está aqui fascinado com a forma didática que o senhor conseguiu explicar à população o que vai acontecer no nosso cenário eleitoral ou não, mas a gente fica assim muito agradecido pela sua presença. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre esse tema, sobre o que o senhor quiser, fique à vontade, a tribuna é sua, e já lhe adianto que o senhor será convidado outras e outras vezes, sempre que for possível, que a gente tratar sobre um assunto pertinente, que o senhor queira estar aqui com a gente. O prazer será nosso, né? Muito obrigado pela sua participação e fique à vontade. Eu que agradeço realmente o convite, para mim é uma honra estar aqui. Né? Eu acho que com relação à reforma eleitoral a gente tem que estar atento, ver o que é que vai ser aprovado efetivamente pelo Congresso. Tem essas questões aí da deputada Sheridan, que parece que são mais palatáveis, que falam das coligações proporcionais, da cláusula de barreira, fala também alguma coisa sobre fidelização partidária, né, da perda de mandato por aquele candidato que saiu do partido. Isso até a legislação já trata atualmente. Enfim, mas estou à disposição aqui para falar sempre sobre temas eleitorais. Para mim é um prazer, uma honra muito grande e eu agradeço o convite. Muito obrigado pela sua participação, doutor Marcelo. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. A gente fica por aqui por hoje. Muito obrigado e até a próxima semana com assuntos mais importantes que dizem diretamente a você. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima vez.